Bom, olá, turminha. Nós vamos então para o ler e escrever, né? Currículo em ação, ler e escrever. Etapa 3, ler matérias jornalísticas. Atividade 3A, assumindo um papel de leitor participativo. Então, o que seria um leitor participativo? Aquele leitor que lê e depois faz uma análise da leitura, né? Do que entendeu da leitura. Se nós estivéssemos no presencial, né, a gente iria ler de forma compartilhada. Como nós não estamos, a professora vai fazer a leitura de uma notícia e de uma carta de leitor referente à matéria selecionada. Vamos lá, na atividade 3A, acompanhe a leitura feita pela professora da notícia e da carta de leitor. Depois participem das reflexões que serão propostas. Notícia para leitura. São Paulo, 23 de outubro de 2019. O óleo chegou ao mar. Jornal Notícia em Dia. Então, essa notícia foi publicada pelo jornal, tem o nome dele aí, Notícia em Dia. O título da notícia, o óleo chegou ao mar. A data, 23 de outubro de 2019 e o local, São Paulo, onde ela foi publicada, né? Nas últimas semanas, surgiu no litoral sul de Pernambuco manchas de óleo que poluíram o mar e comprometeram a vida marinha. Foram recolhidas nesse último final de semana, em 6 praias pernambucanas, 20 toneladas de óleo, que atingiram uma grande extensão da costa. Esse caso foi considerado pelo Ministério Público Federal como o maior desastre ambiental da costa brasileira já registrado. Ainda não foi identificada a causa desse desastre, porém, as autoridades afirmam que a ação será punida devido à extensão dos estragos apresentados, como também as consequências. Na tentativa de salvar vidas marinhas, a população se mobilizou, mostrando preocupação com o impacto ambiental causado. Segundo Otávio, um morador que vive próximo à Praia dos Carneiros, havia no último final de semana mais de 120 pessoas envolvidas na limpeza de alguns animais que estavam cobertos de óleo, como a tartaruga marinha, entre outros. Essa ação mostra o compromisso da população com medidas a favor do meio ambiente, acrescentou Otávio. Devido às consequências nocivas do óleo, a prefeitura local aconselha a população a não ter contato com o poluente sem usar luvas de proteção. Até o momento, algumas praias da região foram interditadas para banho, acarretando assim consequências também no mercado turístico. Então, este texto foi elaborado pela equipe SEDUC, especialmente para o ler e escrever. E agora o outro texto, carta de leitor. Então, é uma carta que alguém escreveu referente a essa notícia apresentada aqui. Tá? Então, um leitor, escreveu a carta ao jornal Notícia em Dia. O óleo chegou ao mar. Quando li a notícia sobre a poluição de algumas lindas praias de Pernambuco, as quais até já visitei, fiquei triste ao pensar sobre a situação dos animais marinhos que ali vivem. É impressionante observar como o ser humano não pensa nas consequências de suas ações, promovendo assim um cenário de horror para o nosso meio ambiente. Porém, não concordo com a ação da população. Esse trabalho de despoluir e limpar as praias é de responsabilidade das autoridades locais e de quem causou esse dano à natureza. Então, nessa carta de leitor, o Carlos Almeida, que escreveu, que é do Rio de Janeiro, ele fica triste com a notícia das praias cheias de óleo e ele comenta que o ser humano não pensa nas consequências de suas ações, provocando um cenário de horror para o meio ambiente. E aí ele não concorda com a ação da população, despoluir e limpar as praias. Ele acha que é de responsabilidade local, e de quem causou esse dano à natureza. Então vamos lá agora para a nossa atividade, certo? Vamos lá.
Estudo. Após as reflexões sobre a notícia, preencham o quadro argumentando os aspectos favoráveis e desfavoráveis em relação ao fato abordado. Então, nós vamos fazer aqui uma análise, tá? Do primeiro, dos aspectos favoráveis ao tema. Então, a gente vai pegar, a gente leu a notícia, tá? E colocar aqui os argumentos. O que é um argumento? Tá? Qual argumento que mostra que foi favorável ao tema, né? Refletindo sobre a notícia, né? Qual aspecto que é favorável ao tema? Então vamos lá, a professora vai fazer com vocês, tá? Então vamos lá, mostrar o descuido. Isso aqui é na primeira, tá? Mostrar o descuido com o meio ambiente, Então, esse daqui é o aspecto da notícia, né? Mostrar o descuido com o meio ambiente. E o porquê? Né? Conscientizar, na minha opinião, né? Conscientizar a população, né? E mostrar a falta de punição. Tá? Então, esse aspecto que é favorável ao tema, né? Da notícia. Mostrar o descuido com o meio ambiente. Mostrar que as pessoas hoje em dia não se preocupam em cuidar do meio ambiente. Se preocupam apenas com o lucro, né? Grandes empresas jogam lixo no mar, é óleo que vaza dos navios, isso ninguém se preocupa. Então, eu acho que esse é um aspecto favorável, mostrar isso à população. E o porquê que eles querem mostrar isso? Então, é conscientização da população. Conscientização da população. Tá? Então, qual o aspecto favorável dessa notícia? O que eles querem mostrar aí, né? Eles querem mostrar o descuido com o meio ambiente, que não cabe tudo aqui para a gente colocar tudo. A falta de punição. E o porquê disso? Para conscientizar a população sobre o que está acontecendo com o meio ambiente. Agora a gente vai analisar os aspectos contrários ao tema. Essa era uma atividade que nós teríamos que fazer, né? Pedir as ideias dos alunos e anotando na lousa e chegar a um consenso. Porém, como nós não estamos com aulas presenciais, a professora é que vai fazer, tá? Mas o certo seria ouvir a opinião de vocês. E se alguém em casa quiser percebeu algum argumento diferente do da professora, quer pôr diferente, fique à vontade, eu só estou dando um exemplo aqui. Tá? A professora já fez a notícia da leitura. Se vocês quiserem colocar um argumento diferente, é excelente, fiquem à vontade, tá bom? Então, nessa notícia, quais seriam os aspectos contrários ao tema aí do óleo chegou ao mar? Então, na minha opinião, tá? Na minha opinião, né? Então, seria contrário à mobilização, a mobilização da população na limpeza das praias. Então, esse daí, na minha opinião, é na limpeza das praias, tá? Então, na número 1 aí, né?
Então, aspecto, um contrário ao tema, mobilização da população na limpeza das praias. Por que isso seria um aspecto contrário? Porque não é tarefa da população limpar as praias. Quem deveria fazer isso são os envolvidos, tá? Porque causam riscos à saúde, né? Causam risco à saúde, à população. Então, na primeira parte, eu colocaria mobilização da população na limpeza das praias. Se vocês têm uma outra opinião, acharam um outro argumento contrário ao tema, vocês podem colocar, fiquem à vontade. E agora a gente vai fazer o porquê. Por quê? Pode causar riscos à saúde. Riscos à saúde. E quem deveria fazer isso é que aqui a gente não cabe para colocar. Quem deveria fazer essa limpeza, né, não seriam os moradores próximos das praias, e sim aqueles que causaram, né, toda essa sujeira aí, a empresa que deixou o navio vazar esse tanto de óleo no mar aí. Tá? Então, esse seria o aspecto que eu acho contrário ao tema desenvolvido na notícia. Eu não concordo, né, em mobilizar a população na limpeza das praias, porque pode provocar riscos à saúde. E quem deveria fazer isso é quem sujou. Quem sujou é que deveria limpar. Ok, pessoal? Então, estão aí as atividades da atividade 3A, etapa 3, do ler e escrever.